A paz, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória. Meu nome é Rian. E hoje nós estamos aqui para mais um dia da nossa campanha Família da Fé. Motivo de alegria por estarmos aqui mais um dia recebendo conhecimento da palavra de Deus, não é mesmo, Rian? Mas antes de começarmos e nós falarmos o tema de hoje, vocês podem se inscrever aí no nosso canal. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês curtem o vídeo. Se vocês gostarem da pregação, vocês curtem o vídeo para mais vídeos, ok? E para mais pregações. Bom, Rian, antes de nós começarmos, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Sabe qual é? Você já passou muito tempo brincando, correndo, na correria da vida, que começou a sentir muita fome? Eu sim, às vezes. Sim, eu também às vezes fico muito com fome na escola, em casa. Mas imagine só, você está com Jesus, ouvindo as suas maravilhas, os seus ensinamentos, e aí passou muito tempo, você começou a sentir fome, olhou para um lado, não tinha nenhum lugar para comer, olhou para o outro, também não tinha nenhum lugar para comer, nenhuma padaria, nenhuma lanchonete, nenhuma barraquinha de pastel. E aí, complicado, né? Muito complicado. Isso daí foi exatamente o que aconteceu aqui na Bíblia, quando Jesus estava ensinando para uma multidão de pessoas. E o nosso tema de hoje é: Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixinhos. Essa é uma história muito legal que se passa em João, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Qual que é mesmo, Rian? João, capítulo 6, versículo 9 ao 13. No 9 ao 13, isso mesmo. Nós vamos ler aqui para vocês. Se vocês não estiverem com uma Bíblia, vocês podem acompanhar porque nós vamos ler, ok? Então vamos lá? Ok. Então vamos lá. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentam no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram dos cestos com o que sobrou dos 5 pães. 12 cestos foram preenchidos naquele dia. Olha isso, Rian, que incrível, que milagre incrível foi esse que Jesus fez aqui na passagem. E o que essa passagem não está falando? Eu vou resumir para vocês. Jesus estava lá um dia pregando para muitas pessoas em um lugar lá bem aberto. E na Bíblia diz que havia mais ou menos 5.000 pessoas, tirando as crianças e as mulheres. Então era bastante pessoas, né, Rian? Era muita gente ouvindo Jesus e vendo os ensinamentos e aprendendo mais um pouco sobre o reino de Deus. E lá, como eu falei, havia muitas pessoas. E foi passando o tempo, até que o povo começou a sentir fome. O povo começou a ficar com fome. E aí, Rian, como é que fica? Mais de 5.000 pessoas, tirando mulheres e crianças, que estavam ali todas com fome. Da onde surgiria tanta comida para alimentar tantas pessoas, não é mesmo? Tinha muita gente lá. Ia ter que ter muita comida para alimentar todas aquelas pessoas. E aí que aparece esse menino aqui da história. Ele estava lá com 5 pães e 2 peixinhos. O que era mesmo, Rian? 5 pães e 2 peixinhos. Exatamente. E isso daria para alimentar mais de 5 homens? Claro que não. Era muito pouco para tantas pessoas. Não daria para alimentar tudo isso de gente com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era muito pouco. Mas a criança, o menininho, ele não teve medo ou ficou com pouca fé. Ele teve fé e entregou aquilo que ele tinha para Jesus. E o mais bonito disso é que Jesus, ele não reclamou em momento nenhum daquele pouco que ele tinha ali. Ele agradeceu e orou pelo que ele tinha. E com isso, Jesus orou, agradeceu pelo alimento e pediu para os discípulos repartirem aquilo para o povo que estava lá. E adivinha, Rian? Aquilo que era pouco começou a se multiplicar e não acabava mais. As pessoas comiam e elas ficaram satisfeitas. E não acabou a comida. Encheram 12 cestos de tantas comidas que sobraram. A comida era tanta comida que sobrou comida. Aquilo que era pouco, sobrou. Não é mesmo? Então, aqui, o que nós podemos aprender, o que Deus está querendo falar com a gente? Pra gente ter um coração disposto. Deus não está procurando pessoas fortes, ricas ou populares. Ele está procurando pessoas que digam sim para Ele, que digam: Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir, me usa. Ele está procurando essas pessoas.
E o menininho, ele não era uma pessoa importante, ou muito famosa, ou líder de algo. Ele só teve coragem de oferecer o que ele tinha. Ele confiou em Jesus e teve fé que aquilo poderia, sim, alimentar aquele tanto de pessoas. Não é, Rian? É, isso mesmo. E se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse tido essa atitude de confiar e acreditar que poderia, sim, acontecer um milagre, aquelas pessoas não poderiam ser alimentadas, porque ele não teve fé, ele não confiou em Jesus, não é, Rian? Isso. E o segundo ensinamento, não importa o tanto que você tenha ou a quantidade que você tenha. Jesus, ele não está se importando com o tanto ou com a quantidade que você tenha. Ele está se importando com o tamanho do seu coração. Ele está querendo que você esteja de coração aberto. Mas Deus, ele não olha para aquilo que a gente oferece. Ele olha para o nosso coração, como eu disse. Sabe aquele dia que você emprestou um lápis pro seu amigo na escola, ou que você abraçou um amiguinho, um colega, ou orou por alguém? Isso parece ser uma coisa pequena, não é, Rian? Isso parece uma coisa pequena. Sim. Mas aos olhar de Jesus, com essa atitude que você fez, que você acha que não é nada, ou que você acha que foi uma coisa boba, Jesus pode transformar isso em algo maior e tocar a vida daquela pessoa através de você. Ele multiplica o bem que a gente faz. E essa criança, esse menino era um menino simples, de um coração generoso. Ele entregou o lanche que ele tinha para Jesus, e Jesus fez um milagre gigante. Isso não mostra o tamanho da sua oferta. Se ela for feita com amor, é o que importa. Se Jesus se importa com os seus sentimentos e a sua necessidade. Deus quer usar você, mesmo sendo criança, jovem, adolescente, adulto. Não tenha medo de ser usada por Deus. Porque Jesus, ele só está procurando alguém de coração aberto, que esteja disposto e fale sim para ele. Isso mesmo. E também, o que essa história nos ensina é que as bênçãos de Deus nunca faltam, elas sempre sobram. Então, que tal a gente sair daqui hoje com um coração que nem daquele menininho que a história diz, dos 5 pães e 2 peixinhos. Que o nosso coração venha a ser que nem o dele, com um coração disposto a obedecer, a repartir, a confiar em Jesus. Jesus, ele pode usar cada um de nós de uma maneira linda, não é mesmo? É isso. E se você quer ter um coração que nem é desse menino, nós iremos orar, não é mesmo? Isso. Então vamos lá. Fechem os olhos aonde vocês estão, não importa onde você esteja, apenas acredite nesta oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa história tão linda que aprendemos hoje. Obrigado porque o Senhor é poderoso e cuida de cada detalhe da nossa vida. Hoje vimos que o Senhor multiplicou os pães e os peixinhos e alimentou uma multidão. Mas o mais bonito é que o Senhor fez isso usando a oferta de um menino que entregou tudo o que tinha. Jesus, nós queremos ser como este menino. Queremos ter um coração generoso, que reparta, que ensina e que diz sim para o Senhor, mesmo que pareça pouco, seja um sorriso, uma ajuda, um abraço ou uma oração, nós sabemos que o Senhor pode multiplicar tudo isso e usar para abençoar muitas pessoas. Nos ensina, Jesus, a sermos obedientes, a ouvirmos a Tua voz e a nunca pensarmos que somos pequenos demais para fazer o bem. Usa cada criança, cada pessoa que está aqui nos assistindo, Senhor. Toca o coração de cada uma e abençoa suas famílias, suas escolas e seus amigos. E que nunca falte em nós a vontade de servir com amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E é isso, crianças. Como eu disse, se vocês gostaram dessa pregação, se vocês gostaram dessa palavra, você que está assistindo, se você gostou, já curta. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Beijo. Então, Até a tchau. próxima.